Ai, tá bom, então. É bom quando funciona, né, gente? Então, eu sou. Sim, Deus. Dá para ouvir? Sim? Sim, a gente está te Não? escutando. Tá? Me Estamos te ouvem, por favor? escutando. Não, E acho que a conexão tá ruim. não me escutam. Tá com delay, na verdade. Não, gente. Hum. Oi, Gleice, passa para a próxima se bom apresentar. dia. Nada. Eu vou passar para a próxima, para a professora Suzana de Souza. Tá bem, então, A eu vou próxima falar. é Vou me apresentar mais devagar. Eu sou Uhum. uma senhora branca, de 67 anos, sou cis, estou vestida. Ai, gente, porque vai carregando, né? Se Bom, é fechar a isso, câmera dela, então. será que não Uso rola? óculos. Espero que na hora da apresentação funcione melhor. Pode chamar o próximo. Próximo, Chama. vamos ver. A próxima apresentadora vai ser a professora doutora Suzana Lalique, que é doutora em física pela USP, professora titular da Universidade de Sergipe. Obrigada, professora Suzana, por participar do nosso evento. Com a palavra. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui, né? Eu sou uma mulher Minha? branca, vocês estão me escutando? Então, né? Acho que está misturando, a Sueli está com um atraso grande aí no carregamento dela, acho que... então, eu sou uma mulher branca, cabelos loiros em cima dos brancos, tá? Porque eles estão bem branquinhos, mas estão cobertos com loiro. São longos, olhos castanho mel, uso óculos, sou uma mulher cis 50 a mais e estou vestindo uma camisa preta com umas listas, uns desenhos brancos. Sou física, cientista, professora e principalmente sou mãe do Felipe, que tem 19 anos, e estou falando de São Paulo, capital, onde está bem friozinho, então esquentar um pouquinho aqui. Bom, enquanto a gente tenta ver como que a gente conserta ver se melhora a conexão da professora Sueli, eu vou dar continuidade, né? Vou explicar mais ou menos o funcionamento, que eu acho que vocês já sabem. Cada painelista vai ter 15 minutos para expor as ideias, depois a gente vai abrir a discussão para o público, onde serão feitas, cada pessoa vai ter 1 minuto para perguntar e as panelistas vão ter até 3 minutos para responder. A Suzana Lalique vai trazer o tema do laboratório à política, a participação feminina na construção do setor nuclear sustentável. A professora Sueli trará o tema Importância da água e possibilidades de uso das radiações para a sua qualidade. A Gabriela Salles vai falar sobre energia nuclear e desenvolvimento sustentáveis, impactos socioambientais e justiça de gênero. E, para começar o painel, quem vai falar vai ser a Ana Beatriz Julião, que falará sobre energia nuclear e comunidades tradicionais, desafios para o desenvolvimento sustentável e justo. Sem mais delongas, com a palavra, Ana Beatriz. Bom dia, mais uma vez, a todas as pessoas presentes. Prazer enorme estar participando aqui da conferência. Vou compartilhar aqui a minha apresentação.
Aparecendo aí legal para todo mundo? Sim. Bem, o tema da minha palestra, como a Gleice já anunciou, energia nuclear e comunidades tradicionais, desafios para um desenvolvimento sustentável e justo. E ela foi pensada a partir do trabalho da equipe de responsabilidade socioambiental da Eletronuclear nos últimos 5 anos. Vou falar um pouco do nosso processo de licenciamento ambiental de Angra 3. Nosso estudo de impacto ambiental ele foi realizado em 2005. Em 2007, ocorreram 17 reuniões públicas com as comunidades, 9 audiências públicas, mas eram reuniões que foram realizadas em centros urbanos. Então, em locais estratégicos que atraíssem o maior número de população para terem acesso a essas informações. Então, foram feitas essas audiências públicas, atendendo toda a legislação de licenciamento ambiental. Só que essas audiências, a eletronuclear, no caso, ela tem uma particularidade. Eu vou ampliar aqui. Nós temos 9 comunidades tradicionais localizadas na nossa área de influência, que são comunidades de difíceis acesso. Nós temos 3 quilombos: Quilombo do Alto da Serra do Mar, em Litsi, que é esse daqui; Quilombo do Bracuí, que é o Quilombo de Santa Rita do Bracuí; Quilombo do Campinho da Independência, em Paraty; e as aldeias indígenas de Sapucai, Ataxó, Rio Pequeno, Araponga, Arandumirim, Paraty-mirim, aí na nossa área de influência. E o que acontece? Em 2005 já estava em vigor a Convenção 169 da OIT, e ela garante a essas comunidades tradicionais o direito de serem consultadas previamente em decisões que vão afetar o funcionamento das suas vidas nos territórios. Então, tanto o Brasil como outras 177 nações, elas são signatárias dessa convenção e precisam fazer com que esses direitos deles estejam garantidos. Só que aí, na época da pandemia, eu fui assistir uma live antinuclear. E nessa live antinuclear, apareceu a griot do Quilombo de Santa Rita do Bracuí. Com parênteses, a griot geralmente faz parte do grupo dos mais antigos da comunidade, que são responsáveis por deter os saberes tradicionais e são também responsáveis por passar para as outras gerações conhecimento de forma oral. E essa griot participou dessa live antinuclear, então eu parei e fiz os questionamentos. Como é que essas informações não chegaram até a ela? Por que tantas expectativas foram geradas e frustradas? A partir de então, foi estabelecido um programa, Comunidades, que foi pensado com metas, indicadores, incluídos no planejamento estratégico da empresa, e para a gente significa a retomada de diálogo com as comunidades tradicionais e a disposição de construir um novo relacionamento dali em diante. Eu mesma voltei para o slide errado. Deixa eu voltar. E volta. Então, a partir da pandemia, nós primeiro começamos com ações assistenciais mesmo, tá? Para ajudá-los na pandemia. E logo após a vacinação de todas as comunidades, nós iniciamos visitas em cada comunidade. Então, ia uma equipe de responsabilidade social, comunicação e licenciamento para explicar todo o processo de licenciamento ambiental, dar maior transparência ao processo, os direitos
os nossos passos, os estudos necessários para que a gente continuasse nessas questões de mitigação de impacto nos territórios. Então, com esse processo de transparência, a gente foi criando uma proximidade dentro dessas comunidades, e a partir daí ficou muito claro para a gente a necessidade de construção coletiva de tudo que iria ser desenvolvido, né? Nós passamos a utilizar muito o termo, né, escuta ativa. Nós fomos nesses territórios, basicamente, para escutá-los em todas as suas necessidades. Nós também convidamos que eles fossem até a central nuclear, conhecessem os nossos espaços, nossos funcionamentos, entendessem sobre planos de emergência local. E uma das questões muito comentadas por eles seriam também capacitação e aumento de oportunidades. Então, a partir daí, a gente construiu soluções com os nossos funcionários, com iniciativas voluntárias, a gente capacitou aldeias indígenas em agentes de saneamento ambiental para que eles tivessem autonomia em resolver questões pontuais dentro das aldeias, não tivessem que acionar órgãos específicos e demorar muito tempo para serem atendidos. A gente capacitou em projetos, a gente capacitou em projetos de convênio, em projetos para atendimento de condicionantes de licenciamento, redes sociais. E a gente também tentou se fazer presente em vários momentos importantes dentro dessas comunidades. E a partir também de uma participação nossa na primeira formatura do ensino fundamental da educação diferenciada dentro do território do Quilombo do Campinho da Independência, quando a gente voltou para saber como é que estavam as crianças que tinham se formado, a gente teve também uma triste constatação, que foi de saber que apenas 2 crianças tinham continuado a estudar. E a partir de então, eu podia contar com uma equipe maravilhosa, e a Nicéia, que também está na Uninda Brasil, eu tenho o prazer de tê-la como minha colega de trabalho. A gente pensou numa etapa de outro programa de mentoria envolvendo os profissionais negros da eletronuclear. Então, a gente tem uma mentoria coletiva para acompanhar os estudantes nos seus percursos pessoais e profissionais. Como a Thaís bem falou no painel anterior, a gente só sonha com aquilo que conhece. Então, utilizando os nossos profissionais negros como referência, desenvolver projetos e ampliar o mundo de oportunidades para eles, e também falar sobre as políticas de acesso e permanência futuramente nas escolas e instituições. Esse projeto é o STEM Meninas na Nuclear, Etapa Quilombos. É um projeto que a gente tem muito orgulho e que a Nicéia acabou de apresentar na conferência da UN Global em Londres, agora em julho. Então, além dessas iniciativas, a gente continua trabalhando para que os estudos realmente de impactos eles sejam concluídos. Então, com os desafios que não são apenas da eletronuclear, mas do processo de licenciamento como um todo, a gente consegue constatar uma invisibilização das comunidades tradicionais, como quilombolas, caiçaras, indígenas, nos estudos de impacto ambiental e nas estratégias de compensação e mitigação. Falta de consulta livre prévia informada em todas as etapas de licenciamento, conforme garantido pela OIT. E uma desconexão entre os projetos de desenvolvimento nuclear e os modos de vida tradicionais que valorizam a relação com o território, com a natureza, com as práticas culturais e ancestrais. E a gente tem também uma ausência de recorte de gênero na análise desses impactos, que afetam de forma muito específica as mulheres dessas comunidades, que elas são muitas vezes líderes dentro desses territórios, responsáveis pela organização da vida comunitária e pelo início de vários projetos. Quando a gente visitou
algumas aldeias, logo de cara eu fiquei encantada que uma das primeiras aldeias visitadas foi a de Paraty-Mirim, e eu conheci uma cacica. Era a cacica Eva, que era responsável ali por liderar toda uma comunidade. Conhecendo um pouco a história do Campinho da Independência, a gente percebe que ele foi a primeira comunidade quilombola titulada em 99. Tem uma organização política incrível, comunitária, tem restaurante comunitário, tem turismo de base sustentável que serve de referência para todo o país. E ele descende de uma estrutura de matriarcado. Ele teve origem com 3 mulheres escravizadas que fizeram todo um processo de resistência dentro desse território. E também, nesses espaços, a gente identifica a necessidade que as mulheres também têm de serem ouvidas. Ainda que a gente contribua para essas iniciativas, elas também pedem por capacitação, elas pedem por saúde, e elas pretendem também estar liderando. Como políticas públicas sugeridas, vem a questão de implementar efetivamente a consulta livre prévia informada junto às comunidades tradicionais em todas as etapas de licenciamento, reconhecer os saberes e modos de vida como parte do debate sobre sustentabilidade, incorporando as vozes das comunidades tradicionais da presença feminina nos fóruns e políticas públicas. Inclusive, em notas técnicas do IBAMA, eles já solicitam para a eletronuclear que a gente agregue os modos de vida tradicionais aos nossos projetos. Garantir o direito ao território e permanência das comunidades nesses territórios, com as políticas de proteção ambiental e cultural. Criar um observatório de gênero e território em áreas de influência nuclear, com o objetivo de produzir dados, análises e recomendações sobre a realidade das mulheres em territórios impactados. É interessante, a gente sempre precisa mapear, a gente sempre precisa ter um estudo aprofundado, um diagnóstico local com esse recorte específico de gênero, para a gente conseguir avançar em políticas, em projetos, em ações que sejam realmente eficazes. Criar programas de justiça de gênero voltados às mulheres de comunidades tradicionais, valorizando o papel nos processos de resistência, cuidado, organização coletiva e mesmo proteção em relação à segurança, né? A gente observa em vários momentos como ocorre o feminicídio, principalmente nesses espaços de resistência, que envolve também disputas territoriais. Ampliar a transparência e a participação social nas decisões do setor nuclear, com foco no diálogo territorial e na construção de confiança. Eu encerro aqui, eu me coloco à disposição, não sem antes agradecer ao Win Brasil pela oportunidade, por ceder esse espaço para essa construção. Uma das coisas que a gente mais aprende em contato com as comunidades tradicionais é que a solução está no coletivo, né? A gente precisa se unir e se fazer ouvir. Agradeço também a Eletronuclear, a empresa que me deu oportunidade, né, para trocar esses projetos. E gostaria de ressaltar uma coisa: essas ações que incluíram sair de dentro do escritório e conhecer os territórios, praticar a escuta ativa, ela só foi possível a partir de uma liderança feminina negra e a partir de uma equipe diversa. E com eles aí que a gente compartilha sonhos e ideais, e é essa equipe o meu maior agradecimento. Eu fico aí à disposição de vocês. Obrigada.
A próxima painelista é a Gabriela Salles, com a palavra. Gabriela. Bom dia novamente, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Embrasil pela oportunidade de estar compondo esse evento ao lado, sim, de mulheres tão incríveis e inspiradoras do nosso setor. Eu sou formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense e eu estou integrando desde 2022 a equipe de Relações Institucionais da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, que é mais conhecida como ABDAN. E, bom, eu entrei no setor nuclear há uns 3 anos e, logo de início, uma das primeiras impressões assim, que eu tive foi de como esse espaço ele ainda é majoritariamente masculino. Por isso, eu acredito assim, intensamente na importância da gente continuar criando e fortalecendo espaços como esse aqui, que promovam o debate da equidade de gênero em áreas estratégicas como a energia nuclear. E, bom, ainda que a minha trajetória ela não venha da ciência ou da engenharia, eu acredito que é justamente essa diversidade de olhares que vai enriquecer o debate também, porque a partir da minha experiência na área institucional, eu pude entender como a comunicação, políticas públicas e articulações, elas também são fundamentais para transformar o setor e garantir que essas pautas de sustentabilidade, inovação e justiça de gênero avancem também de forma muito integrada, né? E esse debate é essencial hoje em dia, sobretudo porque a energia nuclear ela tem se mostrado cada vez mais indispensável nesse momento de transição energética e enfrentamento da crise climática, e é fundamental que as mulheres estejam presentes e ativamente envolvidas nas decisões que vão mudar assim, o futuro energético do Brasil e do mundo, né? Seja nos laboratórios, nas usinas, nas salas de aula e também nas articulações institucionais. Bom, a energia nuclear ela tem ganhado destaque mundialmente como uma solução limpa, segura e super confiável nesse momento de transição energética, né? Durante a COP28, a gente viu que em 2023, mais de 20 países lançaram uma declaração para triplicar a capacidade de energia nuclear até 2050, né? Reconhecendo, assim, um papel fundamental dessa tecnologia no alcance das emissões líquidas zero. E um cenário que a gente está de urgência climática, no qual a gente precisa reduzir assim, drasticamente as emissões de gases de efeito estufa, sem comprometer necessariamente a segurança do fornecimento de energia, a energia nuclear ela se mostra como indispensável, porque ela possui a vantagem de gerar grandes volumes de energia de forma contínua, com baixíssimo impacto climático, ela também demanda pouco espaço físico e recursos naturais, e vai contribuir assim diretamente para uma matriz elétrica muito mais estável, limpa e de baixas emissões. E no Brasil, essa discussão ela tem se avançado de forma significativa, né? Hoje em dia, além da continuidade de Angra 3, a gente também discute ativamente a construção de novas usinas e a adoção, por exemplo, de tecnologias inovadoras, como os pequenos reatores modulares, que são os SMRs, que podem, por exemplo, atender regiões remotas onde a geração de energia hoje em dia é feita, por exemplo, a diesel, então a gente seria uma solução para descarbonizar essas áreas, também pode prover soluções energéticas para polos industriais que estão envolvendo assim muitos data centers ou até mesmo substituir termoelétricas a carvões. Então a gente vê esses SMRs oferecendo uma alternativa muito limpa e eficiente. Mas esse movimento, todas essas discussões, estão ocorrendo, né, em um momento super desafiador para o setor elétrico, né, hoje em dia brasileiro, marcado pelo crescimento super expressivo das fontes renováveis e intermitentes, como a solar e a eólica. E, embora elas sejam super fundamentais, essas fontes elas não vão garantir o fornecimento constante de energia, o que exige, né, do nosso sistema elétrico soluções firmes e confiáveis para assegurar essa estabilidade do sistema. E nesse contexto, a energia nuclear novamente se surge assim como uma fonte super estratégica, segura e confiável para a gente alcançar essa segurança energética nacional. E, bom, além disso, né, o papel da energia nuclear nos fóruns internacionais e também nas iniciativas torna-se cada vez mais relevante e reforça a importância do Brasil estar acompanhando esse movimento global, adotando, obviamente, soluções que também estejam em sintonia com o nosso país. Mas é fundamental, por exemplo, que o Brasil ele avance na construção de uma taxonomia verde que reconheça a energia nuclear como uma fonte limpa e que esteja alinhada aos objetivos de descarbonização, como muitos países têm feito. E essa taxonomia verde, ela deve dialogar, assim, consequentemente, com as diretrizes de um novo plano clima brasileiro, que contribua, de fato, com políticas públicas
um pouco mais coerentes com os desafios ambientais globais. E para tudo isso, a gente precisa ampliar muito o diálogo técnico com os planejadores do setor elétrico e também com o Congresso Nacional. A gente sabe que muitas vezes o desconhecimento sobre a tecnologia nuclear e os seus benefícios, eles impedem o avanço dessas decisões estratégicas. Então a gente precisa sensibilizar e informar esses tomadores de decisão sobre o potencial assim, transformador da energia nuclear como uma parte da solução climática. E, bom, a Abidan, onde eu trabalho atualmente, é uma associação que há quase 38 anos vem sendo uma ponte estratégica entre empresas, governo, academia e sociedade, com o objetivo assim, de promover de forma sustentável o desenvolvimento do setor nuclear aqui no Brasil. E ao longo dessa trajetória, né, a associação ela tem se consolidado como uma voz técnica, super qualificada e articuladora do setor, e vem contribuindo para o avanço de políticas públicas, modernização da regulação, ampliação da infraestrutura nuclear no Brasil e também no fortalecimento do diálogo institucional. Mas mais do que representar os interesses também do setor nuclear brasileiro, a Abidan vem se posicionando como uma plataforma institucional para o desenvolvimento da energia nuclear em toda a América Latina, né? Através de uma atuação super propositiva e de parcerias estratégicas com organismos internacionais, iniciativas regionais, a associação ela tem assim promovido a cooperação técnica, a troca de experiências e tem articulado esforços que realmente vão contribuir para uma consolidação de um ecossistema latino-americano muito mais seguro e limpo. E, bom, além de promover os principais eventos da indústria nuclear nacional, como a NT2E, que hoje em dia é a nossa maior feira comercial da América Latina, a Abidan tem representado o Brasil em fóruns nacionais e internacionais, como, por exemplo, na Agência Internacional de Energia Atômica, na Associação Nuclear Mundial, no Instituto de Energia Nuclear e também com associações que são nossas co-irmãs, como, por exemplo, a Organização de Indústrias Nucleares do Canadá. Além disso, a associação ela também participa ativamente de debates regulatórios e de planejamento energético, né, sempre visando melhorias para os que compõem esse setor. E em todas essas frentes, a Abidan busca mostrar para a sociedade que a energia nuclear ela é parte da solução climática e que seu desenvolvimento ele tem que caminhar também lado a lado com inovação, equidade e também diálogo social. E, bom, além de impulsionar o setor tecnicamente e criar um ambiente de negócios, né, a Abidan também tem buscado ser uma plataforma de transformação institucional com um olhar muito atento à inclusão e à diversidade. Mas mais do que isso, a Abidan também tem se comprometido muito em criar e apoiar iniciativas que promovam a inclusão e a diversidade no setor nuclear. E como mencionado anteriormente, né, a associação ela organiza os principais eventos da indústria nuclear brasileira. Em todos esses eventos, a gente sempre busca garantir espaço, visibilidade para mulheres, especialistas, engenheiras, técnicas e também lideranças femininas, porque a gente acredita que a representatividade ela é muito transformadora, né? Especialmente para essas meninas e jovens que estão começando agora no setor e ainda não se veem nesse espaço. A gente também criou uma iniciativa como as Olimpíadas Nucleares Brasileiras, que tem como objetivo geral, assim, engajar estudantes de todo o país na temática da tecnologia nuclear, mas de forma muito mais acessível e criativa. Mas mais do que despertar esse incentivo nos estudantes, as Olimpíadas criaram um espaço de protagonismo para jovens mulheres, permitindo que elas ocupem esse território que ainda está muito marcado por desigualdades e se vejam, né, como uma parte ativa do setor. E ali a gente conseguiu criar uma forma concreta de gerar visibilidade para essas meninas, pertencimento e também oportunidades reais no mercado de trabalho. Eu acho que vale destacar também que, hoje em dia, a gestão atual dessa iniciativa ela é majoritariamente feminina, e eu acho que reforça, né, a importância de garantir que as mulheres estejam liderando, mas também idealizando e inspirando outras mulheres dentro do setor nuclear. Eu acho que é importante mencionar também que, atualmente, 70% da equipe da Abidan ela é composta por mulheres, e isso não é apenas um dado simbólico, é uma escolha mesmo, é uma escolha por ambientes de trabalho que vão ser mais inclusivos, diversos, colaborativos e que, de fato, acreditam no potencial dessas mulheres e investem no seu protagonismo. Porque, como foi falado aqui mais cedo, um ambiente mais inclusivo vai gerar, naturalmente, um ambiente mais sensível a essas pautas e mais atentos também a formas inclusivas de se trabalhar. E no cotidiano da associação, eu percebi, né, cada vez mais o papel
importante e estratégico da comunicação institucional na transformação do setor. Uma comunicação que não apenas informe, mas que valorize, né, a importância do setor nuclear e converse com a sociedade. E observando o cenário atual, vamos assim, fazer um recorte nacional, a gente consegue notar que as áreas de comunicação dentro do setor nuclear são, em sua maioria, ocupadas por mulheres. E isso é extremamente significativo porque são justamente essas profissionais que têm contribuído para mudar a forma como o setor se apresenta para a sociedade. E reconhecendo essa potência, a Labdala criou um evento voltado à desmistificação da energia nuclear através da comunicação, com o objetivo não apenas de aproximar a população, né, civil desse tema tão estratégico, mas também de dar ainda mais protagonismo às mulheres que atuam na comunicação do setor. E, bom, apesar desses pequenos avanços, a gente sabe que ainda há muito a ser feito. O número de mulheres em formação na área nuclear, especialmente nos cursos de engenharia, ainda é muito reduzido, da mesma forma que, por exemplo, a presença feminina em cargos de liderança no setor segue sendo exceção e não regra. E esses dados reforçam para a gente que não basta abrir portas, a gente precisa garantir condições reais para que essas mulheres permaneçam, cresçam e liderem. E na Abidã, a gente tem buscado contribuir com esse processo por meio do fortalecimento de redes, promoção de visibilidade, do incentivo à formação também de jovens talentos e da criação de ambientes que acolham e impulsionem um protagonismo feminino. Porque a gente acredita, sim, que um setor nuclear mais inovador, limpo e conectado com o futuro só vai ser possível se também ele for mais diverso, inclusivo e também comprometido com a equidade de gênero. E, bom, diante de todos esses desafios e oportunidades, eu acredito que promover a equidade de gênero no setor nuclear não é apenas assim, uma questão de justiça, é uma estratégia essencial para o futuro da energia nuclear no Brasil e no mundo. Porque se a gente quer um setor mais moderno, mais eficiente, mais conectado com a sociedade, a gente precisa garantir que as mulheres estejam no centro dessas transformações. E ao longo desses anos que eu estou dentro do setor, mesmo tendo de início ali aquela impressão tão marcante de predominância masculina, assim, o que me manteve e ainda me mantém muito firme nesse caminho foi justamente o privilégio de conhecer e continuar conhecendo, né, e convivendo com mulheres incrivelmente competentes que desbravam, assim, esse setor com muita coragem e inteligência, né? São elas que me inspiram todos os dias a seguir ocupando, assim, lugares que historicamente são negados a mulheres e são, para mim, assim, modelos de liderança técnica e sensibilidade. E eu acho que é por elas e por tantas outras que ainda vão vir e vão entrar no setor que eu acredito na importância da gente seguir abrindo esses caminhos, construindo pontes e fortalecendo essas redes, porque para que mais meninas e jovens mulheres elas se vejam nesse espaço, reconheçam seu valor também e possam contribuir ativamente para a construção de um setor nuclear muito mais limpo, diverso e verdadeiramente comprometido com o futuro. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Gabriela. Passo a palavra para a professora Suzana agora. Eu vou compartilhar a apresentação dela aqui. Compartilha aqui. Obrigada, para não passar aqui problemas com a apresentação. É bom que você está compartilhando. Agradeço, Gleice. Então, eu sou uma defensora da educação e da ciência com justiça social, ambiental, de gênero, né? Eu sou professora titular de Física da Universidade Federal de Sergipe, onde eu fui professora de mulheres maravilhosas que estão aqui presentes, a Camila Engler, a Caroline Suzart, a Anne Gabriele, acho que saiu do modo de apresentação. Colocando o modo de apresentação novamente. Né? E elas estão demonstrando que essa sementinha que eu ajudei a plantar nelas parece que floresceu, né? Eu também acredito na importância de uma interação internacional, né? Nós não ficarmos reduzidas aqui ao nosso país, de ampliar essa interação. Então, eu sou orientadora na Itália, no programa de Engenharia Nuclear e Segurança Industrial da Universidade de Pisa, para onde eu estou mandando a minha mentorada, a Beatriz Rocha, que também está aqui, a mentorada no programa Helen Cury.
Então, a minha apresentação hoje tem o tema do laboratório, a política, a participação feminina na construção de um setor nuclear sustentável, demonstrando que essas atividades, atitudes podem mudar o setor. Vou pedir para você passar para o próximo. Tá? Então, eu atuo principalmente nas áreas de dosimetria, proteção radiológica e radiobiologia, né? Tenho lutado aí na área nuclear há mais de 30 anos e ajudado na promoção dessas mulheres grandes, cientistas, trabalhadoras da área nuclear, e eu tenho feito isso também integrando sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de Física, na qual eu fui secretária-geral e atualmente sou conselheira. Eu sou vice-presidente da Organização Internacional de Dosimetria de Estado Sólido, que eu coloquei a foto aí da ISDO, onde a professora Helen Cury foi presidente já há alguns anos. Então, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que vai atravessar aí ciência, meio ambiente, política e equidade de gênero. E, para isso, eu vou começar falando de uma necessidade fundamental da humanidade, que é a energia. Então, o uso da energia no mundo aumentou aí exponencialmente nos últimos 150 anos. E, então, a disponibilidade de energia é um fator para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida. Só que dados mostram que, em 2023, ainda cerca de 750 milhões de pessoas não tinham acesso à eletricidade. É inacreditável isso, né? Por exemplo, mais de 2 bilhões de pessoas ainda dependem de combustíveis poluentes para cozinhar. Atualmente, cerca de 80% da energia primária mundial vem de combustíveis fósseis, né? Carvão, petróleo, gás. E esse predomínio persiste há décadas, mesmo com o crescimento de renováveis em setores como a eletricidade. E se a gente entrar no ramo das novas tecnologias, todo mundo está aí com seu celular agora, né? Elas estão demandando ainda mais energia. Por exemplo, as bitcoins, né? Elas consomem aproximadamente o mesmo que a Argentina inteira em termos de eletricidade anual. Os smartphones, que vocês gostam, eu também, podem responder por até 14% das emissões globais de gases do efeito estufa já em 2040. E aí vocês podem pensar, mas como isso, né? Na tomada, os smartphones consomem uma quantidade insignificante de energia em comparação com outros eletrodomésticos. Mas você tem que adicionar aí a quantidade de eletricidade necessária para mover os dados entre as redes e fornecer aí as horas de vídeos que a gente gasta nele, né? E claro que ninguém quer abrir mão de uma melhor qualidade de vida ou das novidades do mundo moderno, né? A gente economiza energia, mas nem tanto, né? Então, o problema é que, para manter esse padrão, a gente precisa cada vez mais de energia. E justamente no momento em que o planeta enfrenta aí esses efeitos do aquecimento global. Isso significa que temos que construir um sistema energético melhor. Mas o que significa melhor para você? Melhor para quem não tem acesso pode significar só mais barato. Para quem se preocupa com o meio ambiente, pode significar menos destrutivo. Para uma empresa produtora, pode ser mais rentável. Também a gente pode considerar mais seguro, mais democrático. Ou seja, existem múltiplos pontos de vista sobre o que é melhor. E, historicamente, a geração de energia está profundamente ligada aí a conflitos e guerras. A gente tem visto isso, né? Nesse cenário, a energia nuclear ela ocupa um lugar estratégico. No entanto, o desconhecimento da grande parte da população e o receio em relação a essa tecnologia alimentam mitos e levaram muitas pessoas a defender quase exclusivamente as fontes renováveis, especialmente a solar e a eólica. E o problema é que, muitas vezes, os desafios e impactos dessas fontes alternativas e verdes, né, como elas são ditas, elas são ignorados, né? É como se elas tivessem só benefícios. Então, compreender vantagens e desafios de cada tecnologia é fundamental para um debate equilibrado sobre a matriz energética e para a construção de soluções
realmente sustentáveis, incluindo a energia nuclear. Então, vamos falar um pouquinho, eu vou usar aqui o meu tempo para falar um pouquinho sobre esses desafios que apresentam essas fontes renováveis também e algumas limitações. Bom, o Brasil ele tem uma matriz elétrica bastante renovável, fortemente baseada em grandes hidrelétricas. Dados de 2024 mostram que a matriz elétrica brasileira é composta de mais de 88% de renováveis. E essa hidroeletricidade responde por mais de 60% da geração de energia do nosso país. Mas essa geração hidrelétrica também apresenta diversos impactos ambientais e sociais significativos, como inundação de áreas agricultáveis. Meu pai teve que mudar do lugar onde ele vivia por causa de uma hidrelétrica, perda de biodiversidade, bloqueio e migração de peixes, alteração do transporte de sedimentos, degradação ambiental, deslocamento de populações. E estima-se que hoje 1/3 do potencial hidrelétrico brasileiro está na região amazônica. Vocês podem imaginar que é uma região sensível do ponto de vista ambiental e social. A gente pode também pensar na biomassa, que é importantíssima para o Brasil, com produtos da cana-de-açúcar, né, o bagaço e o etanol. Embora seja renovável, aproveite resíduos, a biomassa também depende do manejo sustentável e pode competir com a produção de alimentos. Sua queima também pode liberar poluentes que afetam a qualidade do ar. Vamos falar um pouquinho da energia eólica e solar, que juntas responderam por quase 24% da geração total de eletricidade no Brasil em 2024. Energia eólica, né, é uma fonte de baixíssima emissão de carbono e custos competitivos, mas ela não é perfeita. Ela também tem impactos ambientais. Tá? Então, essa fonte exige grandes áreas para a produção, embora o solo possa ser multiuso, né? Depende da constância e intensidade do vento, o que gera intermitência na geração. Vocês viram uma queda grande na Europa recentemente, foi por causa de paradas dessa intermitência que atrapalha a rede, né? Então, a sua integração à rede requer gerenciamento por causa dessa variabilidade. Ela pode produzir ruído, causar mortalidade de aves e morcegos, né? A fabricação de turbinas também demanda mineração de aço, de cobre, em alguns casos de terras raras que as pessoas nunca consideram, né? Já a energia solar, embora seja limpa durante a operação, ela apresenta desafios importantes, né? A sua geração é intermitente, distribuída aí de forma desigual geograficamente. Claro que isso exige sistemas de armazenamento que também são caros, né? E, além disso, instalações de grande escala podem alterar o albedo, que é a fração da radiação solar refletida por uma superfície. Então, se eu fizer uma grande fazenda no deserto, no Saara, por exemplo, eu posso provocar mudanças climáticas regionais indesejadas, que podem ter efeitos complexos e de difícil previsão. Então, a fabricação de painéis também demanda energia, muita energia, e vários minerais estratégicos aí para sua produção. Então, eu tenho dependência de metais críticos. Vocês têm ouvido no noticiário atualmente, né, gente atrás dos nossos minerais, né? Por isso, para aumentar a produção de energia solar, a mineração deve aumentar muito, pressionando reservas globais, como a gente tem sabido aí. Por exemplo, a mineração de prata usada nas células fotovoltaicas pode crescer cerca de centenas de % aí do que tem atualmente. O índio, que é presente em tecnologias de filmes finos, pode ter um consumo 12 vezes maior que o atual. O cobre, que é usado nos módulos de redes, pode ter uma demanda 30% maior que o nível atual. E o lítio das baterias pode ver uma alta de até 500%. E claro que essa mineração vai envolver uma série de problemas, né, socioambientais interligados, né? A extração e o processamento de minerais críticos demandam uma quantidade de energia, de água, provocam destruição de habitats, poluição do solo e da água, geração de resíduos tóxicos, perda de biodiversidade, e esses impactos são agravados pelo fato de muitos depósitos estarem localizados em áreas de alto risco ambiental.
e social. Além disso, a gente tem muitos riscos significativos de conflitos fundiários, violações de direitos humanos, incluindo trabalho infantil, danos à saúde ocupacional e comunitária, e a dependência crescente desses materiais na transição energética tende a se intensificar as disputas pelos recursos e, claro, criar vulnerabilidade na cadeia de suprimentos. Então, as organizações internacionais já reconhecem esses desafios e avançam na criação de diretrizes para promover uma mineração mais responsável e sustentável. Então, enfrentar essas questões exige um debate amplo e inclusivo, com a participação ativa e diversificada. A Ana Beatriz mostrou aí um exemplo claro da necessidade de inclusão de pessoas que a gente nem passava pela cabeça, né? Então, isso significa envolver mais mulheres nos processos de decisão e formulações políticas, né? Todas as pessoas. A Gabriela Salles aí já falou muito bem sobre como devemos incluir também o uso da energia nuclear. A energia nuclear é uma tecnologia estratégica, não produz os gases do efeito estufa, mas ela é complexa, cheia de mitos associados, né? Como a gente já falou anteriormente. E nós, mulheres na nuclear, temos que participar ativamente na discussão desses problemas e ajudar nas decisões para melhorar nosso planeta e nosso dia a dia. A energia nuclear, ela contribui para os objetivos da ONU, os ODS 7, 9 e 13, que seria energia acessível e limpa, indústria, inovação e infraestrutura e ação contra a mudança global do clima. Então, a energia nuclear tem um papel cada vez mais estratégico frente à crise climática. Ela é limpa em termos de emissões, confiável para compor a base energética e útil não apenas aí na geração de eletricidade, mas também em aplicações médicas, ambientais, industriais. Mas é uma questão central. Quem é que participa das decisões sobre essa tecnologia e todas as demais? Quem é que ocupa os espaços de formulação, regulação e fiscalização? A gente já viu aí dados da Thais Peçanha, que apresentou que menos que 25% da força de trabalho nuclear é composta por mulheres. E em cargos de liderança técnica, esse número é ainda menor. Se considerarmos mulheres negras, indígenas, deficientes, de territórios vulneráveis, né, esse número vai só despencando. Então, isso mostra que ainda há um padrão excludente, centralizador e desigual, o que entra em contradição com a noção de sustentabilidade que a gente defende. Acho que já está no terceiro, né, que você passou aqui o slide, né? Eu estou mostrando aqui uma foto. Não, volta naquele lá. Volta nesse. Aqui tem uma foto de mulheres, né, que podem ser qualquer coisa. Uma mulher negra, uma islâmica, uma loira. Essas mulheres têm cara de cientista nuclear? Você pode apontar quem é cientista nuclear? Algumas dessas são, tá? Então, veja quantos problemas também eu apontei com as energias renováveis. Qual é a solução ideal para cada problema? De quantos modos distintos a gente deve observar os impactos? Quantas necessidades têm que ser avaliadas? E claro que isso tem que incluir um olhar diverso, sensível e feminino nessas questões. Então, a sustentabilidade, ela não é apenas ambiental, ela também é social, institucional e política. Então, é importante lembrar que o setor nuclear não se resume aí na engenharia de reatores, né? Esse setor envolve diversas dimensões, né? Produção científica, tecnológica para produção mais eficiente, segura e limpa, formação de novas gerações de profissionais para manter a qualidade nesse trabalho, a regulação dos riscos e o monitoramento de impactos, a diplomacia científica, acordos internacionais, a comunicação com a sociedade, e tudo isso exige competência técnica, responsabilidade ética e representatividade. Então, quando eu digo do laboratório à política, no meu tema, aí eu quero dizer que as mulheres precisam ocupar toda a cadeia de decisão, desde a cientista que desenvolve um detector até as ativistas para a formulação de políticas públicas sobre energia e meio ambiente. A diversidade de olhares sobre esses problemas fortalece a análise de risco, melhora a governança, aumenta a confiança da sociedade. Então, o setor energético, em particular o nuclear,
com mulheres é um setor mais ético, resiliente e democrático. Mas então, vamos no último slide, como é que a gente pode avançar, né? Então, existem caminhos, né? O primeiro é reconhecer que o problema não é falta de talento feminino, e sim barreiras estruturais. Então, é preciso apoiar políticas afirmativas que favoreçam o ingresso e a permanência de mulheres em áreas técnicas, como a Kathleen já falou hoje. Mulheres são mães, mas também são cuidadoras. Eu vejo muito falar de mães, né, de cuidar de filhos, mas eu estou numa fase que eu estou cuidando dos meus pais idosos. Então, a gente precisa de creches, precisa de auxílios para cuidadores, precisa liberar pessoas para poder cuidar dos pais em alguns momentos. Então, existem todos esses problemas que afetam principalmente as mulheres. Criar programas de iniciação científica e tecnológica voltados para meninas, especialmente em regiões vulneráveis, implantar protocolos de prevenção ao assédio, apoiar a maternidade científica e garantir ambientes respeitosos, e talvez o mais importante, adotar uma formação que considere essas interseccionalidades, porque nem todas as mulheres têm os mesmos problemas e as mesmas oportunidades. Então, não basta descarbonizar a matriz energética, é preciso também despatriarcalizar as estruturas de decisão, ter novos olhares. Então, o setor nuclear precisa de mais mulheres, porque precisa ser mais justo. E eu finalizo lembrando que a transição energética que a gente busca não pode ser só tecnológica, ela precisa ser também uma transição de poder, de vozes, de olhares, né? Mulheres cientistas, técnicas, gestoras e comunicadoras têm muito a contribuir aí na construção de um setor nuclear verdadeiramente sustentável. Então, quando mulheres cientistas e técnicas, gestoras e líderes ocupam seu lugar nos debates sobre energia, meio ambiente e tecnologia, a transição deixa de ser só energética e passa a ser civilizatória. Então, obrigada pela escuta e parabéns para a organização por colocar esse debate na agenda. Me dá o microfone, Gleice. Obrigada, professora Suzana. Agora vamos tentar de novo com a professora Sueli. Ela está aqui? Professora Sueli? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu vou compartilhar aqui o seu slide para Maravilha, maravilha. não ter problema. Cadê? Agora ficou ótimo. Continua assim, não precisa ligar a câmera, só deixa só o microfone. Tá, ótimo. Oi. Oi, gente. Então, eu sou a Sueli do IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Nós ficamos em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e o IPEM faz parte, né, da universidade e também da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Nós fazemos parte pela universidade, e eu faço questão de associar e dizer isso logo para eu não esquecer, porque nós recebemos os alunos em vários níveis de formação. Eles podem, durante sua graduação, fazer parte de um programa de iniciação científica, eles podem fazer sua pós-graduação no IPEM, que é ligado ao mesmo programa da Universidade de São Paulo, evidentemente voltado às tecnologias nucleares, não é? Bem, então, eu vou destacar algumas coisas que têm tudo a ver com o que Suzana falou, que com as outras apresentações, que a gente necessita da matéria-prima, que a gente necessita da energia, mas a água é um bem, assim, indiscutivelmente imprescindível para a nossa vida, não é? Então, a pergunta que a gente gostaria de fazer pensar é: o que nós estamos fazendo, como é que nós estamos cuidando dessa água? Como é que é isso? A água é acessível a todos?
A qualidade da água é a mesma para todos? Evidentemente que não, não é? Eu queria ver essa é a minha primeira slide. Então, voltando então para a questão de legislação, quando nós falamos em saneamento básico, a lei determina que a água de qualidade disponível para toda a população. Consequentemente, da água, a gente tem o esgoto que é formado, os efluentes industriais, tudo aquilo que se produz, a gente gera alguma forma de resíduo, muitas vezes líquido e sólido. Quando a gente tem o tratamento do esgoto, que é muito desejável, nós formamos o resíduo sólido do esgoto, que é uma matriz muito contaminada, que nós chamamos de lodo dos esgotos, não é? A questão da drenagem, como é que está implementada nas várias regiões a questão de conexão entre o rio, o reservatório, o mar, e por onde desaguam as águas já usadas, as águas pluviais, enfim, a drenagem urbana. E uma coisa muito crítica que são os resíduos sólidos, não é? Porque tudo aquilo que a gente faz, os painéis solares, por exemplo, nós temos a necessidade de utilizá-los, é muito bem-vindo, mas e depois aqueles painéis solares, quanto tempo eles duram? Quando eles vão ter que ser trocados? O que nós vamos fazer com aquilo? Certo? Então, hoje, eu estou mostrando uma foto bem chocante aqui, né, do mar que tem uma quantidade absurda de resíduo sólido boiando, e não adianta a gente só falar, mostrar, mas a gente tem que agir. Então, enquanto sociedade, enquanto alunos, enquanto cientistas, professores, nós temos que falar disso. Nós temos que falar disso para as crianças, para os jovens, né? E aí, no meio dessa história toda, tem um peixe ali tentando comer um plástico. O plástico é outro assunto que está muito, muito, muito em moda, né? Nós estamos no IPEN essa semana com um cientista que veio da Coreia do Sul para falar conosco lá, para nos ajudar como um expert nesse assunto dos microplásticos. Então, a gente tem essa possibilidade de estar olhando para isso. E vamos ver a minha próxima figura, por favor? Eu vou falar, então, de uma tecnologia que é uma tecnologia que nós chamamos de aceleradores de elétrons. É um equipamento que, originalmente, ele foi copiado dos tubos de televisores, aqueles tubos antigos que existiam nos televisores. Talvez muitos de vocês já não tenham conhecido mais o antigo tubo de televisão. Mas se a gente for definir um acelerador de elétrons, ele é muito parecido com um tubo de televisor. Evidentemente que eles estão evoluindo, né? Por outro lado, os aceleradores de elétrons são aqueles equipamentos que também se usam na irradiação de pacientes com câncer. Muitos protocolos de tratamento de câncer são utilizados os aceleradores de elétrons também. Mas voltando para o nosso assunto, para o nosso tema, ligando o conhecimento e a sustentabilidade, eu acredito muito na educação ambiental, nós temos que investir nisso, nós temos que preservar o pouco de qualidade de água que ainda nos resta, e dizer, então, aqui sobre a coleta e tratamento de efluentes e esgotos de indústrias, e efluentes de indústria, sobretudo, né? O lodo residual que eu mencionei lá, então, quando eu estou tratando o esgoto, eu também estou gerando um resíduo sólido. Quando eu estou usando o sistema solar, eu também vou depois ter alguns resíduos, como tudo na nossa vida. Quando eu estou no hospital, quando eu preciso de material estéril. Hoje, por exemplo, os aceleradores ou os irradiadores à base do cobalto, eles dão conta de esterilizar quase que metade dos itens que são utilizados nas unidades de terapia intensiva, que são estéreis, quando a gente precisa de material estéril. Bem, então, assim, políticas públicas, legislação, educação ambiental. A legislação, por quê? Porque ela vai controlar, né, teoricamente, e na prática, ela vai elaborar os parâmetros legais que uma indústria, por exemplo, pode levar o mercúrio, o detergente, o corante, porque isso tudo vai acabar onde, gente? Tudo vai acabar no rio, tudo vai acabar na água. Mesmo que você tenha um excelente tratamento de efluentes, esse líquido vai ser incorporado por um rio necessariamente. E daqui para frente, daqui um município, 2, 3, essa água vai ser captada para abastecer a população novamente. Bom, então com isso,
dentro do IPEM e em vários países, nós estamos tentando desenvolver sistemas utilizando uma forma de radiação, que são esses aceleradores de elétrons, e aqui vocês estão vendo nessa figura um sistema onde a água já está passando sob o feixe de elétrons para descontaminação. Por quê? Porque essa forma de energia, ela é muito eficaz para eliminar micro-organismos. Nós conseguimos matar, eliminar, impossibilitar o crescimento de muitas formas de micro-organismos. E por isso que essa tecnologia é empregada para a esterilização de materiais para a área médica. Mas também para desinfectar uma massa líquida de efluente, por exemplo, um volume de água. Recentemente, nós vamos ter a defesa da tese da Thalita, que ela está usando essa tecnologia lá no programa de pós-graduação do IPEM, para eliminar toxinas das cianobactérias que contaminam as águas, que também é um produto muito sério do aspecto de saúde pública, não é? Mas a gente começou a olhar para essa tecnologia, olhando para efluentes muito sujos, muito carregados, que necessitem, por exemplo, remoção de corantes da indústria têxtil, detergentes, micro-organismos, carga tóxica, solventes da indústria. Então, a gente começou a olhar mais para efluentes críticos que estão sendo também submetidos a essa forma de radiação no IPEM para tratamento. Uma outra ferramenta que nós utilizamos muito são os ensaios de toxicidade. Os ensaios de toxicidade, eles são desenvolvidos a partir de organismos que necessitam viver em água muito limpa. E, para isso, nós utilizamos e crescemos esses organismos no laboratório. Pode me passar a transparência, por favor? Para a gente poder olhar e usar esses organismos que necessitam de água limpa, submetê-los a esses efluentes e verificar que percentual do efluente está matando esses organismos. De modo que a legislação ela vai ser elaborada com base também nesses ensaios de toxicidade e da carga tóxica. Então, olhando para o tratamento, evidentemente que só a irradiação ela não vai fazer um milagre, ela não vai se resolver tudo sozinha. Por outro lado, nós temos toda a biota, todos os micro-organismos do esgoto capazes de degradar matéria orgânica e fazer esse trabalho para nós. Mas à medida que a gente incorpora muita toxina, muita substância tóxica dos efluentes, a gente tira essa capacidade dos micro-organismos trabalharem para nós, nesse serviço ambiental. Tá? Então, aí vem a importância e o desenvolvimento da tecnologia. Todas elas são muito bem-vindas. E aí eu trago um exemplo da radiação, que é uma radiação muito mais simplificada, né? É uma radiação ultravioleta, sendo utilizada já numa estação de tratamento de esgoto de pequeno porte. Quando vocês do lado esquerdo veem essa figura, sendo utilizada, então, para a desinfecção da água. Então, aqui nesse sistema, a radiação está sendo utilizada para a desinfecção da água, substituindo o quê? O cloro. Então, a gente está substituindo o uso de um produto químico, que seria o cloro, por uma forma de radiação natural. Tá? Evidentemente que o homem interfere, desenvolvendo um sistema, otimizando esse sistema para que haja uma penetração suficientemente boa e garantir, então, que essa água seja desinfectada antes de ser distribuída para a população. Não é? E do outro lado, eu não podia, quando eu vi essa figura, eu falei, ela tem que estar lá, porque é uma mulher, né? É uma mulher que faz parte da incorporação da polícia, e ela tem uma tampinha de alguma garrafa, onde ela colocou uma quantidade de água para tentar salvar um filhote de tatu. Não sei se vocês conseguem ver. Mas, assim, ela é tão simbólica para mim, essa figura, né, que eu falei, ela vai estar aqui, apesar do pouco espaço e tempo que nós temos para falar, eu incorporei essa figura. E, então, eu digo assim, evidentemente que o nosso tempo não dá para a gente, nem é a nossa intenção ensinar nada neste momento, mas dizer, assim, que a tecnologia, o conhecimento, a participação da sociedade para falar disso e para tentar buscar soluções é imprescindível e muito bem-vinda. Então, um beijo para todas as mulheres.
Obrigada pela oportunidade, gente. Nós que agradecemos. Vou passar agora para o último bloco do nosso painel, que é observar as perguntas, né? E ver observar quem tem perguntas para fazer nesse momento. Alguém estava olhando os. Gleice, eu tive duas perguntas direcionadas. Não sei se eu posso começar com elas respondendo no chat. Pode começar, por Então, a favor. pergunta da Niceia foi, por exemplo, a Abidã tem políticas de gênero e raça? E hoje em dia a Abidã ela não possui políticas formais, assim, específicas de gênero e raça. Eu acredito que muito por a gente ser talvez uma equipe bastante enxuta, né? Que a nossa composição atual, por exemplo, ela foi construída de forma muito orgânica, né? O presidente da associação, né, o Celso Cunha, ele fala que em todos os processos seletivos da associação ele busca sempre as pessoas mais qualificadas e que todas essas pessoas têm, na maioria das vezes, têm sido mulheres, né? Mas a gente reconhece também que, à medida que a equipe cresce, eu acho que vai ser cada vez mais importante a gente estruturar assim, políticas institucionais claras que reforcem esse compromisso, né, com a equidade, tanto de gênero quanto racial, porque a gente tem que garantir não apenas o acesso dessas pessoas, mas a permanência delas também e o crescimento profissional desses grupos que são historicamente, né, subrepresentados. E outra pergunta também que eu tive no chat foi que a Vanessa, né, falou que sobre a desmistificação, né, da energia nuclear, que ela vê também a participação da Abidã muito mais no nível superior. Aí ela pediu para orientar um pouquinho melhor, né? Mas ela tá certa, a Abidã realmente tem atuado mais, com mais intensidade, assim, a nível superior e no diálogo institucional com universidades, reguladores e formuladores de políticas públicas também. Mas a gente tem plena consciência de que o desconhecimento sobre a energia nuclear ela começa muito antes, né? Começa no primário, no fundamental, no médio, e que isso contribui muito para a formação, né, de estigmas e mitos que a professora Suzana comentou também. Então a gente tem refletido bastante, cada vez mais, sobre a importância, né, de desenvolver aí uma comunicação de base que comece desde cedo e que converse também diretamente com crianças e adolescentes, né? Porque, enfim, a gente precisa que essa informação comece realmente desde cedo. A gente está no processo aí de brainstorming de projetos que envolvam escolas com foco em uma linguagem super mais acessível, lúdica também, criativa. A gente já está conversando assim com alguns parceiros para viabilizar essas ações e a gente pretende, né, que na próxima edição na NT2E, que é em 2027, a gente consiga criar realmente uma área assim na feira voltada, né, para visitas escolares com atividades interativas e educativas, porque a gente acredita que esse tipo de contato ele é fundamental para desmistificar o setor, né, e despertar assim, o interesse dessa nova geração, né, para as carreiras do setor nuclear e também gerar uns impactos positivos da tecnologia nuclear. É isso, meninas. Obrigada. Agora acho que a Gabi quer falar, né? A outra Gabi. Isso, a Gabi quer falar. Vou abrir para ela. Pode falar, Gabi. Oi, meninas, bom dia, sim, eu adorei a mesa, excelente. Obrigada aí, professora Suzana. Realmente, a gente passou, o primeiro passo que a gente teve também, assim, dentro da graduação, foi com a senhora, Ana Maia, a Divanísia, a Laélia. Então, isso foi fundamental para a gente também descobrir a existência do instituto, que a gente acabou que todo mundo foi para os institutos da CENEM, tanto para o CDTN quanto para o IPEM. A Ana também, assim, esse projeto de vocês é excelente. Vocês colocam a mão na massa, vão para os quilombos. Eu achei assim, eu acho, né? Eu acho muito um olhar de uma pessoa que está liderando, que é uma pessoa negra, né? Que às vezes as pessoas acabam esquecendo esses quilombos, essas comunidades que estão próximas das usinas. E para a Gabriela da Abidã, então, assim, algumas observações, né? A Anice até perguntou se vocês tinham um comitê de gênero e tal. A própria Abidã, vocês falaram que você acabou falando que vocês têm mais de 70% de mulheres na organização. E esse evento aqui é um evento de política, para
para a gente trazer essa questão de políticas para as mulheres, e você, acho que você também está percebendo o quanto de mulheres qualificadas estão aqui falando sobre várias vertentes dentro da área nuclear. E uma coisa assim que eu vejo muito nos eventos da Abidam é que a maioria das mesas técnicas que são colocadas são homens, e são homens brancos, né? Então, assim, eu vou levar essa reflexão para vocês que estão fazendo as organizações, os eventos da Abidam, que se pense de trazer essas mulheres qualificadas, que muitos também estão lá no IN, hoje o IN tem mais de 350 membros, e todas elas estão em várias vertentes dentro da área nuclear, né? Que também tem esse olhar. Se você não faz parte ainda da UIN, eu te convido a você se inscrever na UIN, para você estar lá no grupo, e você vai ver que lá tem várias referências que vocês podem estar incluindo nesses eventos e fazendo uma paridade nas mesas que vocês colocam. É mais ou menos essa observação mesmo. Muito obrigada. A última pergunta é para a professora Sueli, e estava no chat, é a pergunta da Margarete Cristina. Ela faz a seguinte colocação. Bom dia, professora Sueli. O que vocês utilizam para verificar a desinfecção da água? Não estou escutando, professora. A senhora precisa ligar seu microfone. E desligar a câmera. Tem que desliga a sua câmera, isso, e liga o microfone, senão não vai funcionar. Bom dia. Nós utilizamos aqueles organismos que são indicadores, que estão previstos na... Ai, que pena, gente. Não. Os indicadores de poluição. Não? Mas tá ligado. Eu vou tentar de novo. Mas gente. A gente está escutando, talvez se ela continuar falando, mesmo com o delay, dá para a gente entender. Vou escrever. Se eu puder comentar, porque eu também trabalho com desinfecção ultravioleta, e a gente fez, por exemplo, durante a pandemia, muitos dispositivos para desinfecção do ar, desinfecção de máscaras, e aí você coleta amostras, né, por exemplo, de uma máscara, ou coloca uma placa no ar, e na água, imagino que ela colete amostras de água, e você coleta os micro-organismos e analisa quais são os micro-organismos, cresce numa placa de Petri e vê quais são as colônias que ainda sobreviveram após o tratamento. Então, é uma análise microbiológica, né? Vocês, para a professora Suzana, para continuar, vocês pensam em fazer alguma análise de dados com machine learning para automatizar essa análise, ou é só microbiologia mesmo por enquanto? Não fiz nada na área de machine learning. A gente realmente coletou amostras e analisou. Intestinos são chamados de coliformes totais e coliformes fecais. Então, eu acho que tem ainda muita coisa a ser feita, e o Brasil explora muito pouco ainda essa área de desinfecção que não use produtos químicos, né? É muito importante isso que a professora Sueli está fazendo,
para ser usado com abrangência na desinfecção de água para a população, porque a gente consome muitos resíduos químicos, né, dos tratamentos, né, desses efluentes, e você poderia fazer coisas muito abrangentes, com menos problemas para a população, se você usar a nossa tecnologia nuclear, tanto radiações ionizantes como a ultravioleta. A Margarete continua a pergunta perguntando sobre se tem algum trabalho com pastilhas de sulfato de sódio. Principalmente por os coliformes, que são bactérias das fezes. Grande. Tá com um atraso grande o áudio da Sueli. Deixa eu ver. Margarete, depois eu mando a pergunta para a professora Sueli. Eu e aí eu faço a ponte entre você e a professora Sueli e a professora Suzana. Obrigada a todos. Eu vou encerrar esse painel agora. Esse painel é uma convocação para a educação e capacitação profissional para mulheres. É uma convocação para que a educação e a capacitação profissional para mulheres seja reconhecida como pilar das políticas de equidade e desenvolvimento sustentável. Agora eu agradeço as professoras e as pessoas que participaram e falaram para a gente, a Ana Beatriz, a Gabriela Salles, a professora Sueli e a professora Suzana. Sigam a gente na conferência, sigam a gente nas nossas redes sociais e na parte da tarde a conferência Win Brasil, o evento Win Brasil Conferência Livre. De tarde, o nosso próximo painel é às 1h30 com a professora não, com a Georgia Joana, que vai moderar a mesa de nuclear aplicada à saúde da mulher. Obrigada pela presença e até já. Ô, Gleice, só uma observação, o painel é 1 hora, tá? É 1 hora? O painel da Georgia é 1 hora. Voltem 1 hora, pessoal, para painel. Voltem 1 hora. Desculpa, é que eu tinha anotado aqui como Até já, 1h30, até mas já. enfim. Até já. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, parabéns, obrigada. Para mim,